Antes de começarmos esta história, eu quero falar diretamente com você que está assistindo agora. Se este vídeo apareceu no seu caminho, não foi por acaso. Histórias como esta carregam mais do que mistério e emoção. Elas carregam mensagens profundas sobre coragem, verdade e cura. Por isso, antes de mergulharmos nessa jornada, eu te peço: inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva um comentário dizendo o que mais te toca ou o que você deseja aprender com esta narrativa. Isso não é só para ajudar o canal, é para que esta comunidade continue viva, forte e conectada por histórias que transformam. Agora respire fundo. A história de hoje começa com silêncio. Silêncio de anos. O silêncio de uma menina que cresceu sem respostas. O silêncio de uma verdade guardada num cofre. Um cofre que só poderia ser aberto quando ela estivesse pronta. Ela não pediu para receber herança nenhuma. Não pediu para reviver o passado. Não pediu para reabrir feridas que acreditava estarem fechadas. Mas a vida tem um jeito estranho, quase cruel e ao mesmo tempo compassivo, de devolver aquilo que precisamos, mesmo quando não queremos. E foi exatamente isso que aconteceu com ela, uma jovem órfã que aprendemos a conhecer não pelo nome que lhe deram, mas pelas marcas que carregava na alma, abandono, perguntas sem resposta e um peso silencioso que sempre a acompanhou nos corredores frios do orfanato onde cresceu. Um dia, uma carta a chamou pelo nome, e junto da carta veio um objeto pesado, antigo e indecifrável. Um cofre selado com um sobrenome que ela nunca teve coragem de pronunciar em voz alta. Nele havia algo deixado pelos pais, algo que poderia curá-la ou destruí-la. Mas havia uma condição. O cofre não abriria enquanto ela não aceitasse a verdade que a vida inteira tentou evitar. E é aqui que a nossa história começa, com uma herança inesperada, com um segredo trancado. E com uma jovem que pela primeira vez precisaria enfrentar o passado para descobrir quem realmente era. Prepare-se. Nada do que você vai ouvir agora será simples, mas cada revelação será necessária. E no final, talvez você também descubra algo sobre você mesmo. Amanhã havia começado como qualquer outra. O mesmo café ralo, o mesmo silêncio no pequeno quarto alugado, o mesmo peso invisível que costumava envolver a órfã desde que ela deixou o orfanato aos 18 anos. Havia aprendido cedo que a vida não dá muitas explicações e que sobrevivência não tem espaço para sentimentalismos. Ela vivia de pequenos trabalhos, mantendo uma rotina disciplinada, mas sem alegria. Era como se cada passo fosse guiado por uma ausência tão antiga que ela já tinha parado de tentar explicar. Ela não sabia ao certo quem eram seus pais. Sabia apenas fragmentos, palavras soltas dos outros internos, rumores de funcionários mais antigos. Um incêndio, diziam, uma fuga, uma entrega apressada. Outros diziam que os pais haviam morrido. Outros ainda insistiam que ela tinha sido abandonada. A verdade é que ninguém sabia. Ou talvez soubessem, mas nunca disseram. A jovem trazia essas histórias costuradas dentro dela, como cicatrizes sobrepostas, e tentava seguir em frente sem pensar nisso. Até que naquele dia, um dia aparentemente comum, o passado resolveu bater à porta de forma tão inesperada que ela precisou se sentar para respirar. Um carteiro apareceu no portão. Ela nunca recebia cartas. Ninguém escrevia para ela. Ninguém. Era estranho o suficiente para que seu coração acelerasse. O envelope era grosso, pesado, com um selo antigo e um brasão que ela não reconhecia. O material parecia envelhecido, como se tivesse sido guardado durante anos, esperando o momento certo de ser entregue. "É você?" perguntou o carteiro, mostrando o nome escrito em letra cursiva. Ela apenas assentiu. As mãos tremiam enquanto abria o envelope. O cheiro de papel antigo subiu, trazendo uma sensação estranha, como se estivesse mexendo em algo sagrado, proibido ou deixado para trás por um motivo que ela desconhecia. Dentro havia uma carta escrita à mão. A caligrafia era firme,
elegante, e a forma como cada palavra era desenhada parecia carregar um peso emocional quase palpável. Esta carta deveria ter chegado até você há muitos anos. Me perdoe por não ter conseguido antes. Está na hora de você saber a verdade. Está na hora de receber o que sempre foi seu. Vá ao endereço ao final desta carta. Lá, você encontrará o que seus pais deixaram para você. Apenas esteja preparada. Ela leu e releu essas palavras dezenas de vezes. O que sempre foi seu. O que isso queria dizer? Um objeto? Uma mensagem? Uma casa? Uma resposta? E então, no final da carta, havia um endereço escrito com traços cuidadosos. Era de uma pequena cidade distante, quase esquecida no mapa. Ela nunca havia estado lá. Nunca tinha ouvido falar dela. Mas algo dentro dela sabia. Sabia do que se tratava. Sabia que aquilo não era apenas um chamado. Era o primeiro sinal em toda a sua vida de que algo a conectava a alguém. De que havia algo seu, algo deixado por pessoas que ela nunca conheceu, mas que sempre desejou conhecer. A jovem sentiu um misto de medo e esperança. Esperança porque, pela primeira vez, talvez fosse descobrir a verdade. Medo porque, no fundo, imaginava que algumas respostas poderiam ser mais dolorosas do que o silêncio que carregava desde a infância. Ela fechou a carta, respirou fundo e guardou no bolso. Sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Sabia que sua vida estava prestes a mudar. E pela primeira vez, em muito tempo, ela permitiu a si mesma sentir algo parecido com coragem. A decisão de ir até o endereço da carta não foi racional, foi instintiva. A órfã não tinha muito dinheiro, nem garantia de que valeria a pena, mas havia algo naquelas palavras que ecoava dentro dela como um chamado antigo. Era como se a carta tivesse despertado algo que estava adormecido desde a infância. Algo que ela desconhecia, mas que ao mesmo tempo parecia familiar. Ela arrumou uma mochila pequena, algumas roupas, uma garrafa d'água, um caderno velho onde anotava pensamentos esparsos e a carta que não desgrudava de suas mãos desde o momento em que a recebeu. Não levou mais que isso. Na verdade, não tinha mais que isso. A estrada até a pequena cidade era longa, quase deserta. O ônibus balançava em curvas estreitas, atravessando regiões pouco habitadas, passando por campos esquecidos e pequenas casas de madeira que pareciam abandonadas pelo tempo. A cada quilômetro percorrido, a jovem sentia algo apertando seu peito. Não era medo exatamente, mas uma inquietação que misturava expectativa e receio. As memórias do orfanato voltavam como flashes. Os corredores gelados, o cheiro de sopa rala, as vozes distantes dos funcionários chamando nomes que nunca eram o dela. As noites em claro, imaginando rostos que nunca viu. As perguntas sem resposta. Era impossível não pensar no passado, enquanto avançava para um lugar que, de alguma forma, prometia explicações. Era como se cada quilômetro fosse arrancando dela uma camada de proteção, deixando o coração exposto demais. Depois de horas de viagem, o ônibus finalmente parou em uma cidade que parecia ter ficado parada no tempo. Havia um ar nostálgico, quase melancólico no ambiente. Casas antigas, um coreto no centro da praça, vitrines empoeiradas e pessoas que se cumprimentavam pelo nome, algo que ela só conhecia de filmes. Ela desceu com a mochila nas costas e a carta na mão. Seguiu o endereço, caminhando pelas ruas estreitas, enquanto os moradores a observavam com uma curiosidade discreta. Não era comum ver estranhos ali, muito menos alguém com o olhar carregado de perguntas. Depois de alguns minutos, ela encontrou o local. Uma pequena construção de tijolos, simples, mas muito conservada. A porta era de madeira escura, e acima dela havia uma placa escrita à mão com um nome que ela nunca tinha visto, mas que fez seu coração acelerar. Era o nome da mãe. Ela parou, respirou fundo, sentiu as mãos suarem. A letra da placa era a mesma letra da carta, a mesma firmeza, a mesma elegância.
Aquilo era mais do que coincidência. Era a confirmação de que alguém que conheceu seus pais havia escrito para ela. Alguém que guardou aquele segredo por anos. Alguém que esperou o momento certo para entregar a verdade. Ela subiu os 2 degraus de madeira que rangiam sob seus pés. O cheiro de madeira velha e flores secas escapava pelas frestas. O vento balançava levemente a cortina do interior, como se a casa estivesse respirando, aguardando sua chegada. Quando ela tocou a maçaneta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia o que encontraria lá dentro. Não sabia o que estava prestes a descobrir, mas sabia que aquele era o primeiro passo para algo que mudaria tudo. Com o coração acelerado e a respiração curta, ela empurrou a porta e entrou. Era hora de ver o que seu passado havia deixado para ela. A porta se abriu com um estalo suave, como se tivesse sido empurrada por décadas de silêncio acumulado. O interior da casa era simples, mas havia uma atmosfera que não era possível ignorar. Uma mistura de nostalgia, abandono e presença. Uma presença que não era física, mas emocional. Era como entrar em um capítulo da própria vida que ela nunca soube que existia. O aroma era de madeira antiga, misturada ao perfume suave de lavanda seca. As paredes eram decoradas com quadros de paisagens e objetos antigos, cuidadosamente arrumados, como se alguém tivesse vivido ali até o último dia e deixado tudo exatamente no lugar onde deveria estar. A órfã deu alguns passos lentos, examinando o ambiente com olhos atentos. Havia um relógio de parede que não funcionava mais. Havia xícaras de porcelana alinhadas como se estivessem esperando alguém para o café da tarde. Havia uma poltrona ao lado de uma estante cheia de livros. Livros sobre família, sobre superação, sobre escolhas difíceis. Ela não conhecia nenhum daqueles objetos, mas sentia que, de alguma forma, eles a conheciam. Enquanto caminhava, um som vindo do fundo da casa a fez parar. Um ruído leve, como se alguém estivesse movendo algo. Ela congelou. O coração acelerou. Seus olhos percorreram o corredor estreito até a porta entreaberta no final. Por um instante, pensou em sair, em correr, em abandonar tudo. Mas algo, talvez coragem, talvez necessidade, a empurrou para a frente. Com passos hesitantes, ela avançou. Quando empurrou a porta devagar, viu um homem idoso sentado a uma mesa pequena, empacotando envelopes antigos e escrevendo algo com muita atenção. Ele levantou os olhos devagar, como quem sabe exatamente quem está diante dele, embora nunca a tenha visto antes. O silêncio entre eles foi pesado, quase palpável. O olhar dele carregava algo misturado. Reconhecimento, tristeza, alívio. "Você veio", disse ele, com a voz rouca, mas cheia de emoção. Ela não respondeu de imediato. Não sabia quem ele era, de onde o conhecia, nem por que parecia estar esperando por ela. "Eu recebi a carta", disse a jovem, mostrando o envelope. Os olhos do idoso se encheram de lágrimas contidas. Ele assentiu devagar, como quem confirma algo que esperou confirmar por muitos anos. "Eu escrevi", disse ele. "Você me conhece?" A órfã sussurrou. "Não da forma como você imagina", respondeu ele, desviando o olhar por um instante. "Mas conheci seus pais e prometi a eles que, quando chegasse a hora, entregaria isso." Ele colocou sobre a mesa um objeto pesado, envolto em um pano de linho azul marinho. O pano estava desgastado nas bordas, mas ainda preservava uma elegância antiga. O formato revelava exatamente o que era: um cofre. Ao ver aquilo, o coração da órfã disparou como se tentasse escapar do peito. Naquele único instante, ela sentiu todos os anos de perguntas sem resposta se transformarem em uma única pulsação profunda e contínua. O idoso empurrou o cofre lentamente em sua direção. "Este cofre", disse ele com voz baixa, "foi deixado pelos seus pais, mas ele não abre sozinho." "É só uma chave?" ela perguntou quase sem ar. O homem balançou a cabeça. "Não, é algo mais difícil." "O quê?" Ele a observou com uma mistura de compaixão e pesar.
O cofre só abre quando você estiver pronta para aceitar a verdade sobre eles. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que verdade! Os olhos do idoso marejaram. A verdade que vai doer. A verdade que pode mudar tudo o que você acredita sobre quem foi e sobre quem você é. O silêncio tomou conta da sala novamente. Ela olhou para o cofre. O metal antigo refletia a luz suave da janela. Era bonito, misterioso, pesado e carregado de segredos. Eu posso levar? Ela perguntou sem tirar os olhos do objeto. Sim, disse o idoso. Mas antes, você precisa saber algo sobre o que seus pais decidiram. Ele respirou fundo, como quem se prepara para contar algo que evitou por muitos anos. Nada disso foi fácil para eles. Nada. Ele colocou a mão sobre o cofre, como quem faz um gesto de despedida. A herança é sua, mas o preço emocional, esse você ainda não conhece. O idoso deixou escapar um suspiro longo, como se aquele momento tivesse sido esperado por anos e temido na mesma intensidade. A órfã sentiu um aperto na garganta. Era como estar diante de uma porta que nunca quis abrir, mas que agora parecia inevitável. Ela se sentou na cadeira à frente dele, com o cofre entre ambos. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir a oscilação fraca das cortinas, movidas pelo vento que entrava pela janela entreaberta. O idoso passou a mão pelo rosto, recolhendo coragem, e então começou. Quando seus pais trouxeram você ao mundo, as coisas não eram simples. Eles estavam sendo perseguidos, e não por pessoas comuns. Havia algo maior envolvido. Algo que você só vai entender quando abrir o cofre, disse ele, olhando fixamente para ela. A jovem sentiu a pele arrepiar. O que eles fizeram? Perguntou, hesitante. Ele hesitou antes de responder, como se pensasse se tinha ou não o direito de revelar tudo naquele momento. Seus pais eram pessoas boas, disse enfim com firmeza. Boas como poucas que já conheci, mas foram colocados em situações que exigiram sacrifícios. Sacrifícios que ninguém deveria ser obrigado a fazer. A órfã engoliu em seco. Eu fui abandonada? A pergunta saiu espontânea, crua, vulnerável, como se tivesse sido guardada por toda a vida, esperando exatamente aquele instante para escapar. O idoso fechou os olhos por um momento, como se a palavra o ferisse tanto quanto feriu a ela. Não, respondeu com firmeza. Eles não te abandonaram. Nunca fizeram isso. Ele respirou fundo. Eles te protegeram. Colocaram você longe de tudo o que poderia te ferir. Longe de pessoas que queriam tirar de você aquilo que nem sabiam que você carregava. Ela franziu o senho. O que eu carregava? O homem desviou o olhar para o cofre. Não sou eu quem deve te dizer isso. Sou apenas o homem que prometeu guardar o que era deles. Até você estar pronta. As lágrimas começaram a se formar nos olhos da órfã. Era estranho sentir tanta dor e, ao mesmo tempo, tanto alívio. A vida inteira ela acreditou ter sido rejeitada, e agora descobria que talvez tivesse sido amada de uma forma que poucos conheceriam. Por que agora? Perguntou com a voz embargada. Por que esperar tanto tempo para me entregar isso? Ele a encarou com doçura e tristeza. Porque só agora você é capaz de ouvir, sem fugir. A frase atingiu a órfã como um choque. Ela percebeu naquele instante que tinha passado a vida inteira evitando perguntas porque temia as respostas. E que, de alguma forma inexplicável, aquela verdade tinha um tempo certo para ser revelada. O cofre, continuou o idoso, não abre com força ou com chave. Ele abre com entendimento, com aceitação. Você precisa aceitar que seus pais não foram perfeitos, mas foram corajosos. Você precisa aceitar que sua história é marcada por dor, mas também por amor. E, acima de tudo, precisa aceitar que não foi culpa sua. A frase final a paralisou. Não foi culpa sua. Quantas vezes, na infância, ela olhou o próprio reflexo tentando entender o que havia feito para ser deixada para trás? Quantas noites chorou sozinha, imaginando que não era boa o bastante para ser amada?
Quantas vezes tentou se convencer de que não precisava saber a verdade, quando na verdade ela precisava mais do que tudo. O idoso percebeu as lágrimas caindo e se aproximou, colocando uma mão leve sobre a dela. Seus pais deixaram algo precioso para você. Algo que só uma filha poderia entender. Mas antes de ver o que está lá dentro, você precisa estar disposta a sentir e a perdoar. Ela enxugou as lágrimas com a manga da blusa. O cofre parecia mais pesado agora, não pelo metal, mas pelo significado. Era como se ali dentro estivesse tudo o que ela sempre quis e tudo o que sempre temeu. Eu quero saber, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O idoso sorriu, um sorriso triste, como quem vê finalmente uma missão sendo cumprida. Então está na hora de você levar o cofre, disse ele, empurrando-o de vez para o lado dela. E está na hora de a verdade encontrar você. Ela respirou fundo, pegou o cofre com cuidado e se levantou. Sabia que nada depois daquele dia seria igual. Sabia que sua vida estava prestes a se partir em duas, o antes e o depois. E pela primeira vez, ela estava disposta a atravessar esse limite. Ela saiu da casa com o cofre nos braços, como quem carrega um recém-nascido ou uma lembrança pesada demais para ser deixada para trás. O sol já estava se escondendo no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja, rosa e cinza. Havia uma beleza melancólica naquele fim de tarde, como se até a natureza compreendesse que algo profundo estava acontecendo ali. Cada passo pela rua parecia mais lento do que o anterior. O cofre não pesava apenas fisicamente, pesava emocionalmente. Era como se dentro daquele metal frio estivesse condensada toda a história que ela nunca teve. Os anos perdidos, as perguntas sufocadas, os medos infantis que nunca foram curados. E, ao mesmo tempo, havia esperança. Uma esperança tímida, frágil, mas viva. Pela primeira vez, ela carregava algo que realmente era seu. Enquanto caminhava em direção à pequena pousada onde havia deixado sua mochila, sentia olhares curiosos das janelas. A cidade pequena sempre observava, mas ela não se importou. Estava mergulhada no próprio mundo, um mundo de memórias reconstruídas e emoções que não sabia nomear. Ao chegar ao quarto simples, pousou o cofre sobre a mesa como se estivesse colocando algo sagrado. Ficou alguns minutos apenas olhando para ele. O metal tinha arranhões antigos, marcas do tempo, como se tivesse sobrevivido a muitas mudanças antes de chegar às suas mãos. O trinco parecia delicado, mas impenetrável. Não havia fechadura aparente, apenas linhas e símbolos discretos, quase invisíveis. Ela passou os dedos sobre os relevos, tentando decifrá-los, como se dentro deles houvesse pistas escondidas. O idoso dissera que o cofre não abria com força, não abria com chave, não abria com truques. Ele abre com aceitação. Mas o que isso significava exatamente? Ela sentou-se à beira da cama e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, deixou que as lembranças viessem sem resistência. Lembrou-se dos pesadelos de infância. Lembrou-se de quando, ainda pequena, perguntava aos funcionários do orfanato por que seus pais tinham ido embora. Lembrou das mentiras piedosas, das respostas evasivas, das expressões dos adultos que sabiam mais do que podiam dizer. Lembrou-se da solidão, da forma como sempre se sentiu deslocada, como se não fosse completamente de lugar algum, de ninguém. Lembrou-se de como, após sair do orfanato, passou anos tentando construir uma vida que não tinha raízes. E agora, ali, diante de si, estava algo que conectava todos esses pedaços. A jovem respirou fundo, abriu os olhos e falou com o cofre como se ele fosse uma pessoa. Eu estou aqui e estou pronta para saber. Por um instante, nada aconteceu. O silêncio permaneceu. Ela quase riu de si mesma pela ingenuidade, mas então, de repente, sentiu uma leve vibração sob a mesa. O cofre fez um som suave, como um estalo interno.
O metal pareceu responder à sua presença ou à sua decisão. Ela recuou um pouco, assustada, mas fascinada. Não havia chave, não havia mecanismos visíveis, mas algo lá dentro tinha se movido. O coração dela disparou. O idoso estava certo, era emocional, era simbólico, era espiritual, talvez. Ela estendeu a mão e tocou o cofre novamente. O metal estava mais quente do que antes, como se tivesse vida própria, como se estivesse reagindo ao toque dela, ou à coragem recém-descoberta. Mãe, pai, ela sussurrou, eu quero saber a verdade. O cofre emitiu um segundo estalo, desta vez mais forte. Ela segurou a respiração. Estava acontecendo. Algo dentro dele estava cedendo, destravando, preparando-se. Mas não abriu. Ainda não. Era como se o cofre reconhecesse que o processo tinha começado, mas exigisse mais coragem, mais aceitação, mais disposição para enfrentar o que estava lá dentro. A órfã sentiu o peso do momento, entendeu profundamente que não bastava dizer que estava pronta. Ela precisava estar pronta. E naquela noite, antes de tentar abrir o cofre novamente, ela decidiu que precisava fazer algo que evitou a vida inteira. Precisava encarar seus medos, seus traumas, suas lembranças e sua dor. O cofre estava ali, esperando, observando. E ela sabia que o próximo passo seria ainda mais difícil, mas era necessário. E ela estava disposta a apagá-lo. A noite caiu pesada, como um véu que cobre segredos antigos. A órfã permaneceu sentada diante do cofre, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a descobrir. Era estranho. Sempre quis respostas, mas agora que elas estavam tão perto, sentia medo de tocá-las. Medo do que poderiam revelar. Medo de quem ela se tornaria depois de conhecê-las. Não era apenas um cofre, era um espelho. Um espelho do passado que ela carregou por toda a vida, mas nunca teve coragem de encarar. Ela apagou a luz do quarto e deixou apenas o abajur aceso, criando uma meia-luz que tornava tudo ainda mais simbólico, quase ritualístico. A escuridão parecia convidá-la a olhar para dentro de si, para dentro da própria história. Mas antes de tentar abrir o cofre novamente, ela sabia que precisava fazer algo que evitou por anos, revisitar memórias que sempre tentou enterrar. Sentou-se no chão, encostou as costas na parede e abraçou os joelhos. Respirou fundo, 1, 2, 3 vezes, e então permitiu que as lembranças viessem. Primeiro vieram as pequenas, as noites frias no orfanato, as brigas de outras crianças ecoando pelos corredores, as tentativas de fazer amigos que nunca duravam, os aniversários esquecidos. Lembrou-se de quando desenhou uma família imaginária e pregou na parede, apenas para ver alguém arrancar e rir. Depois vieram as memórias mais profundas, os olhares de pena de alguns adultos, o silêncio desconfortável quando perguntava pelos pais, as respostas rápidas e desconexas como "não se preocupe com isso, você está segura agora, o passado não importa", mas para ela sempre importou. Importou tanto que virou dor, uma dor que aprendeu a esconder para sobreviver. A órfã deixou uma lágrima escorrer. Sentia como se carregasse 2 versões de si mesma, a menina ferida, esquecida, silenciosa, e a mulher que tinha medo de sentir, medo de se apegar, medo de descobrir. "Eu preciso saber quem eu sou", sussurrou, quase como um juramento. E como se tivesse ouvido suas palavras, o cofre vibrou mais uma vez. Um som leve, quase imperceptível, mas presente. Ela olhou para ele de imediato. Era como se o objeto respondesse aos seus sentimentos, como se reconhecesse o que estava acontecendo dentro dela. O idoso tinha razão. O cofre não abriria enquanto ela não enfrentasse seu passado, enquanto não atravessasse o vale das memórias dolorosas que evitou por tanto tempo. Então, ela continuou. Lembrou-se da vez em que fugiu do orfanato por uma noite, só para imaginar que os pais pudessem estar lá fora, procurando por ela. Lembrou-se da decepção quando nada aconteceu. Lembrou-se da vergonha quando foi trazida de volta.
Lembrou-se do dia em que completou 18 anos e deixou a instituição. Não houve despedidas calorosas, não houve cartas, nem telefonemas, nem visitas. Foi apenas mais um número que deixava de ocupar uma cama e passava a ocupar um lugar desconhecido no mundo. A verdade é que ela passou a vida sendo um capítulo esquecido em muitas histórias, mas nunca em sua própria. As lágrimas agora vinham sem controle, e pela primeira vez ela não as segurou. O cofre respondeu com outro estalo, mais forte desta vez, quase como uma batida. Ela se aproximou. "Está me ouvindo?" perguntou em um misto de incredulidade e reverência. Eu estou mesmo tentando." Passou a mão pelo metal quente. Parecia vivo, e então algo inesperado aconteceu. Ela viu pela primeira vez os símbolos gravados no cofre mudarem minimamente de brilho. Por um instante, eles pareciam pulsar, como se estivessem sincronizados com o batimento do coração dela. Não era magia, era emoção, era conexão, era a história dela finalmente se movendo. Mas ainda não era o suficiente. Ela precisava ir mais fundo, precisava enfrentar o que sempre evitou, o medo de descobrir que seus pais não foram heróis, ou que foram mais heróis do que ela é capaz de suportar saber. Naquele quarto pequeno, com a noite envolvendo tudo, ela percebeu. O cofre só abriria quando ela estivesse completamente disposta a aceitar o amor e a dor que estavam lá dentro. E naquela primeira noite, pela primeira vez, ela desejou realmente abrir as duas coisas. Na manhã seguinte, a órfã acordou com a sensação de que não tinha dormido. Tinha atravessado o limite entre a menina que evitava respostas e a mulher que agora as buscava. O quarto estava iluminado pela luz suave do amanhecer, mas havia algo diferente no ar. Algo vivo. O cofre. Ele estava exatamente onde o deixara, mas parecia mais claro, como se tivesse absorvido a luz da madrugada. O metal, antes opaco, agora tinha um leve brilho, e os símbolos gravados na superfície pareciam organizados de forma mais nítida, quase como se estivessem tentando dizer algo. Ela se aproximou devagar, com o coração acelerado, e então viu. Um pequeno envelope havia caído da lateral do cofre. Ela não tinha percebido antes. Talvez não estivesse ali antes. Talvez tivesse sido liberado apenas depois da noite anterior, quando abriu suas memórias pela primeira vez. O envelope era fino, amarelado, com seu nome escrito à mão. Era a mesma letra da carta deixada pelo idoso, mas havia algo mais suave nela, algo mais íntimo. Ela engoliu seco. Abriu o envelope com cuidado e encontrou um papel único, dobrado em 3 partes. No centro havia uma frase curta, tão curta que a atingiu como uma flecha. "Antes de abrir o cofre, você precisa abrir seu coração." E logo abaixo, mais uma linha. "Procure pelo que foi deixado para trás." A órfã franziu o senho. O que isso queria dizer? E onde? Ela voltou à mesa, examinando o cofre por todos os lados, e então percebeu. Na parte inferior, quase imperceptível, havia pequenos sulcos, como se o objeto tivesse sido apoiado repetidamente sobre superfícies irregulares. Marcas de viagem, marcas de deslocamento, marcas de alguém que carregou aquilo por muito tempo, alguém que cuidou, escondeu, protegeu. Ela lembrou-se do idoso, de sua expressão cansada, de sua tristeza silenciosa. Ele sabia mais do que havia dito, mas preferiu deixá-la descobrir sozinha. Com o envelope ainda na mão, ela caminhou até sua mochila. Tirou de lá o caderno em que costumava escrever desde a adolescência. Um caderno simples, com páginas manchadas, repleto de pensamentos soltos, listas confusas, rabiscos de noites solitárias. Ela folheou sem saber exatamente o que buscava, até que encontrou algo. Uma nota antiga, escrita numa página que nunca entendeu. Uma frase que escreveu após um sonho repetido que costumava ter desde criança. "Ela deixou algo para mim no lugar onde tudo terminou." Ela nunca soube o significado daquela frase.
Acreditava ser apenas fruto da imaginação de uma menina que desejava respostas. Mas agora, lendo as palavras do envelope, sentiu algo se encaixar internamente, como se duas peças de um mesmo quebra-cabeça finalmente se encontrassem. Procure pelo que foi deixado para trás. Ela deixou algo para mim no lugar onde tudo terminou. A órfã sentiu sua pele arrepiar. Era uma pista deixada por sua mãe. Mas que lugar era esse? Onde tudo terminou? Ela fechou os olhos tentando lembrar. O orfanato? A casa antiga onde a encontrou? O hospital? Algum lugar que nunca conheceu? Então, de repente, uma imagem surgiu na mente dela. Uma lembrança distante, quase apagada. Um cheiro de fumaça. Um barulho de passos apressados. Um cobertor quente. E uma mulher segurando-a com força, protegendo-a de algo. Depois, escuridão. Ela abriu os olhos rapidamente com a respiração acelerada. Uma memória antiga demais para ser clara, mas real o suficiente para ser sentida. E então compreendeu. O lugar onde tudo terminou era também o lugar onde tudo começou. Não era onde ela foi deixada. Era onde seus pais foram perdidos. O incêndio. A tragédia que sempre foi mencionada como um rumor. A órfã entendeu agora que precisava voltar ao local do incêndio. O lugar onde seus pais desapareceram e onde ela foi separada deles para sempre. O cofre, como se reagisse à sua decisão, emitiu um estalo tão forte que ecoou pelo quarto. Ela se aproximou com o coração na garganta. Tocou o metal quente e, pela primeira vez, uma das divisórias superiores do cofre deslizou sozinha, revelando uma pequena rachadura, um primeiro acesso, uma primeira abertura parcial. Não era o bastante para abrir todo o cofre, mas era uma resposta, um sinal claro. Ela estava no caminho certo. O caminho até o lugar do incêndio era longo, mas a órfã sentia como se estivesse sendo puxada por uma corda invisível, uma força interna que não permitia hesitar. A cidade vizinha era pequena, silenciosa, quase fantasmagórica. Era um daqueles lugares que aparecem em jornais apenas quando algo trágico acontece e depois desaparecem na memória coletiva. Ela caminhou com o cofre dentro da mochila, sentindo o peso dele pressionando suas costas, lembrando-a a cada passo do porquê estava ali. Quando perguntou a algumas pessoas mais velhas sobre o incêndio que acontecera tantos anos antes, seus olhos se encontraram com expressões tensas, silêncios desconfortáveis e respostas evasivas. Aquilo foi muito triste, disse uma senhora, desviando o olhar. Ninguém gosta de lembrar, completou outra, fechando as janelas como se afastasse um fantasma antigo. A órfã percebeu algo familiar naquele silêncio. Era o mesmo tipo de silêncio que ouviu durante toda a infância. O tipo de silêncio que esconde verdades profundas demais. Depois de insistir, um senhor finalmente apontou. A casa ficava ali, naquela colina. Foi completamente destruída. Só restou o terreno. Ninguém quis reconstruir nada desde então. A colina. Um lugar afastado da cidade, onde o vento corria sem barreiras, fazendo a vegetação se curvar como se prestasse homenagens ao passado. A órfã caminhou até lá, o coração batendo forte, as pernas trêmulas, o ar rarefeito. Quando chegou ao topo, viu o terreno vazio. A terra era escura, como se ainda guardasse as marcas do fogo que consumiu tudo. Não havia ruínas, nem restos de parede, nem chaminé. Apenas uma clareira silenciosa, silenciosa demais. Ela se ajoelhou e tocou o chão. Estava frio, mas ao mesmo tempo sentiu uma vibração leve, como se o lugar respirasse, como se reconhecesse a presença dela. Ali, naquele exato ponto, foi onde seus pais a seguraram pela última vez, onde a protegeram, onde decidiram seu destino. Ela fechou os olhos e deixou que as sensações viessem. Um cheiro de fumaça, um grito distante, passos correndo, o abraço apertado, a mão de alguém tremendo, não de medo, mas de amor. E uma voz dizendo algo que ela não conseguia entender, mas que agora parecia ecoar no ar.
Abriu os olhos com lágrimas escorrendo. Foi quando viu algo brilhando no chão, parcialmente enterrado sob a terra endurecida. Um metal pequeno que refletia um ponto de luz do sol. Ela se aproximou, retirou a terra com as mãos e encontrou uma chave. Mas não era uma chave comum. Era antiga, pesada, feita de um metal raro. E nela havia o mesmo símbolo gravado no cofre. O coração dela disparou. Aquilo não poderia ser coincidência. A chave estava ali há anos, esperando por ela, esperando pelo momento certo. Quando ela segurou a chave, sentiu algo incrível. Um calor suave percorreu seu braço, como se fosse reconhecida pelo objeto, como se houvesse uma ligação entre eles. E então aconteceu. O cofre, dentro da mochila, fez o estalo mais forte até agora. Tão forte que ela deu um pulo para trás. Tirou o cofre com pressa. O metal estava quente, pulsava, como se estivesse vivo. Ela aproximou a chave dele. Os símbolos brilharam por um segundo. A chave encaixou, mas não abriu. Ao invés disso, o cofre liberou uma segunda abertura parcial. Uma fenda fina, que deixava sair apenas um pedaço de um papel antigo. Ela puxou com cuidado. Era uma fotografia. E quando viu a imagem, seu corpo inteiro congelou. Era ela, nos braços de uma mulher jovem. Uma mulher que sorria para a câmera com uma mistura de orgulho e tristeza. A mãe, a primeira imagem que ela viu da própria mãe. Mas havia algo mais. Na fotografia, atrás da mãe, havia um homem segurando uma caixa metálica, o cofre. A órfã segurou a foto com as mãos tremendo. O mundo inteiro pareceu parar ao redor dela, e pela primeira vez na vida, ela sentiu como se tivesse voltado para casa. A fotografia tremia entre seus dedos, não porque o vento soprasse forte, mas porque suas mãos simplesmente não conseguiam permanecer firmes. Era ela, era sua mãe, era o passado, olhando diretamente para ela, pela primeira vez. A órfã sentiu como se o tempo tivesse se dobrado, como se duas versões dela, a menina machucada e a mulher que buscava respostas, estivessem finalmente se encontrando naquele exato instante. Ela passou o polegar levemente sobre o rosto da mãe na foto. A pele impressa no papel parecia quente, como se ainda guardasse a energia daquele momento. A mãe sorria, mas não era um sorriso completo. Era um sorriso que escondia algo. Um sorriso de quem sabe que o amor nem sempre é suficiente para proteger o que mais se ama. Atrás dela, o pai segurava o cofre. Exatamente o mesmo cofre que agora estava ali, diante da órfã, pulsando como se reconhecesse a cena. Ela levou a foto ao peito e fechou os olhos. E ali, na clareira silenciosa, onde o incêndio havia destruído tudo, ela sentiu algo que nunca havia sentido. Um vínculo. Um pertencimento, um eco de amor que atravessava o tempo e o sofrimento. Mas então algo chamou sua atenção. No canto inferior da fotografia, quase apagada pela ação do tempo, havia uma pequena inscrição escrita à mão. Se ela estiver vendo isso, significa que conseguimos. Ela ficou imóvel. A frase explodiu dentro dela como um trovão silencioso. Se ela estiver vendo isso... Isso significava que essa foto havia sido deixada intencionalmente, que seus pais sabiam que algo aconteceria, que eles previram que ela sobreviveria, que o cofre chegaria às mãos dela. E mais, que aquilo não era apenas lembrança, era uma mensagem, um aviso, um pedido. A órfã se levantou devagar, limpando as lágrimas com a manga da blusa, olhou ao redor do terreno vazio. Agora, tudo fazia sentido. O cofre não era apenas uma herança, era um plano, uma proteção, um caminho deixado por pessoas que a amaram o suficiente para sacrificar tudo. Ela apertou a fotografia contra o peito e, pela primeira vez, disse em voz alta: "Eu não fui abandonada." A verdade caiu sobre ela como uma chuva quente que lava a alma. Ela nunca fora rejeitada, nunca fora deixada para trás como imaginou todas aquelas noites de infância. Não era um erro, não era um peso, não era um resto da história de ninguém.
Era amada, profundamente amada. Mas antes que pudesse se entregar completamente àquela sensação inédita e reconfortante, algo mais se destacou na fotografia. No fundo da imagem, atrás dos pais, havia uma figura sombria, desfocada, mas claramente presente. Uma silhueta de alguém observando. Alguém que não pertencia àquele momento de ternura. Alguém que ela não conhecia. Seu coração acelerou. Essa figura não estava ali por acaso. Os pais haviam posado na frente dela de propósito, como se estivessem tentando escondê-la ou protegê-la. Ela virou a foto e encontrou outra frase, ainda mais curta que a da frente. Ele não pode saber que ela existe. A órfã sentiu o chão sumir sob seus pés. Quem era ele? O que aquela figura representava? Por que os pais precisaram escondê-la? Por que a vida dela estava entrelaçada de um perigo que ela nunca soube que existia? O cofre, como se respondesse à sua confusão, emitiu um novo estalo, o mais forte até agora. E uma terceira abertura se revelou, dessa vez maior, indicando que a verdade estava próxima, muito próxima. A órfã respirou fundo, sentindo um misto de medo e coragem. Ela sabia que precisava continuar, sabia que estava a um passo de descobrir tudo, e sabia que depois daquele passo, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia, pela primeira vez em toda a sua existência, que não estava sozinha. Seus pais estavam ali. A fotografia provava isso. E o cofre também. O passado estava finalmente falando, e ela estava pronta para ouvir. O vento soprou forte na colina, levantando pequenas partículas de poeira que dançavam ao redor da órfã como se o próprio lugar tivesse despertado com a descoberta. O cofre estava em suas mãos, pesado, quente e pulsante, quase como um coração batendo. Como se reagisse não apenas ao toque, mas ao que ela sentia por dentro. A terceira abertura havia surgido. Um sinal claro de que a verdade estava mais próxima do que nunca. Ela se ajoelhou novamente no centro da clareira onde o incêndio acontecera, como se colocasse diante de um altar invisível. Ali, naquela terra marcada por chamas antigas, era impossível não sentir a presença dos pais. Era impossível não sentir também o peso daquela silhueta sombria na foto, a figura que não deveria estar ali. Por um instante ela hesitou. Queria saber tudo, mas temia que a verdade fosse grande demais, forte demais, dolorosa demais. O idoso havia dito: "O cofre só abre quando você estiver pronta para aceitar." E agora ela entendia melhor o que isso significava. Aceitar não era apenas querer respostas, era estar disposta a suportá-las. Era olhar para o passado sem tentar fugir. Era encarar tanto o amor quanto a dor que os pais deixaram para trás. Ela respirou fundo. "Eu quero saber", disse, com uma firmeza que desta vez não vacilou. "Eu aceito." Ao pronunciar essas palavras, algo extraordinário aconteceu. O cofre vibrou com tanta intensidade que ela precisou segurá-lo com as duas mãos para que não caísse. Os símbolos gravados na superfície começaram a brilhar, não com luz comum, mas com um brilho suave, quente, quase orgânico, como se estivessem sendo reacendidos depois de muitos anos. Um estalo seco ecoou na clareira, depois outro e outro. O cofre estava se abrindo, de verdade, desta vez. Uma das travas internas se deslocou sozinha, revelando uma abertura maior, como se um compartimento interno tivesse deslizado em sua direção. Ela engoliu em seco e, com mãos trêmulas, puxou o que havia ali dentro. Era um maço pequeno de papéis amarrados com uma fita azul. A fita estava desbotada, mas ainda preservava uma elegância antiga. A mesma cor usada para envolver o cofre quando o encontrou na casa do idoso. As mãos dela tremeram tanto que a fita quase escapou, mas ela respirou fundo e começou a desamarrá-la, como quem abre uma porta que ficou fechada por anos demais. Os papéis eram cartas, cartas escritas pelos pais. A primeira era curta, mas intensa.
Se nossa filha estiver lendo isso, significa que fizemos a escolha certa. Ela apertou os lábios para conter o choro que vinha com força. A segunda: você não entende agora, mas precisávamos escondê-la. Precisávamos garantir que ele nunca a encontrasse. A terceira: este cofre contém tudo o que precisa para conhecer sua história. E contém também aquilo que sacrificamos para mantê-la viva. A órfã sentiu um arrepio tão profundo que precisou fechar os olhos por um instante. Tudo começava a fazer sentido. A figura na foto, o incêndio, o silêncio de todos que conheciam o passado, o idoso guardando o cofre. Mas havia uma carta a mais, dobrada separadamente, como se fosse a última peça de um quebra-cabeça. O papel era mais amarelado que os outros, como se tivesse sido escrito às pressas, minutos antes do fim. Ela abriu devagar. A letra era tremida, urgente, mas ainda assim firme. Filha, se você chegou até aqui, é porque está pronta. A verdade que guardamos não é simples, mas ela pertence a você. A órfã prendeu a respiração. A próxima frase veio como um golpe. Não violento, mas inevitável. Você não ficou órfã por acaso. Você ficou órfã porque nos escolhemos perder, para que você pudesse viver. A carta terminou ali, sem assinatura, sem explicação, sem desfecho. Apenas aquela verdade brutal, dolorosa e ao mesmo tempo cheia de amor. Eles se sacrificaram por ela. Foi quando ela percebeu: o incêndio não foi acidente, não foi destino, não foi tragédia, foi escolha. Uma escolha feita pelos pais para impedir que aquela figura sombria, o ele mencionado nas cartas, a encontrasse. Ela segurou o cofre como se segurasse os próprios pais e chorou. Chorou de um jeito que nunca tinha chorado antes, não de tristeza apenas, mas de compreensão, de alívio, de libertação. O cofre, finalmente, estava quase completamente aberto, mas ainda havia um último compartimento interno selado, o que continha a verdade final. E para abrir esse último, ela precisaria enfrentar o que vinha a seguir. A órfã permaneceu ajoelhada na clareira, com as cartas abertas diante de si, como se fossem fragmentos de um passado que finalmente emergia depois de anos sepultado nas cinzas. O vento balançava suavemente as folhas, como se o próprio lugar quisesse testemunhar aquele momento sagrado, o reencontro de uma filha com a verdade sobre seus pais. Mas o cofre ainda não estava totalmente aberto. Havia um último compartimento, o menor e mais discreto, selado por uma trava interna que ainda permanecia intacta. Ela sabia, instintivamente, que ali estava o coração da história. A última peça, a resposta que completaria tudo. Com as mãos trêmulas, tocou a superfície metálica uma última vez. Eu sei o que vocês fizeram, sussurrou. E eu aceito. No instante em que pronunciou a palavra aceito, o cofre pareceu respirar. Um estalo seco ecoou e a última trava se abriu lentamente, revelando um pequeno envelope branco, muito diferente do restante, intacto, protegido, preservado com um cuidado especial. Ela pegou o envelope com delicadeza, percebendo que ele carregava um peso diferente. Não era apenas papel, era despedida, era amor. Era a palavra final de dois pais que deram a vida para salvá-la. O envelope estava lacrado com um pequeno selo azul. Quando ela o quebrou, uma única folha caiu em suas mãos. A letra era da mãe, mais suave, mais emocional, mais viva. Ela respirou fundo e leu: Filha, se esta carta chegou até você, significa que o mundo finalmente permitiu que você conhecesse a verdade. Nós não tivemos escolha. Para salvá-la, tivemos que desaparecer. A órfã sentiu o peito apertar. A carta continuava: Não fomos embora porque queríamos. Não deixamos você porque não te amávamos. Pelo contrário, deixamos porque o amor que tínhamos era maior do que a vida que poderíamos oferecer. As lágrimas escorreram livremente. Ele nos encontrou e sabíamos que, se ficássemos, você seria levada. Então escolhemos o fogo, escolhemos desaparecer para que você nunca fosse encontrada.
Ela levou a mão à boca para conter o choro. O sacrifício era maior do que ela jamais imaginou. E então veio a parte final. O cofre contém tudo o que conseguimos salvar da nossa história. Mas o que realmente queríamos salvar era você, viva, livre e capaz de criar seu próprio destino. Nunca se culpe. Nunca pense que foi abandono. Foi amor, nosso último ato de amor, assinado apenas com 2 iniciais, M em A. Ela abraçou a carta contra o peito como se fosse o próprio abraço dos pais. O abraço que nunca teve, o abraço que sempre desejou, o abraço que entenderia tarde demais. Mas no momento certo, foi ali, naquela colina silenciosa, que a órfã deixou de ser órfã. Ela não era o erro de alguém, não era o peso de ninguém, não era um pedaço esquecido da história. Era fruto de coragem, de escolha, de sacrifício, de amor. E o cofre, agora completamente aberto, permaneceu imóvel, como se sua missão tivesse sido cumprida. A jovem olhou para o horizonte com uma nova consciência. Seus pais tinham dado a vida para que ela tivesse uma. E agora, finalmente, ela entendia o valor disso. Respirou fundo, se levantou, guardou as cartas com cuidado e, com passos firmes, começou a descer a colina. Não como alguém que foge do passado, mas como alguém que finalmente o carregava com orgulho. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que essa história despertou em você. Essas histórias são escritas para tocar pessoas, curar feridas invisíveis e lembrar você que nem sempre conhecemos a profundidade do amor que nos criou. O seu comentário, o seu like e a sua inscrição fazem com que essa mensagem alcance muito mais vidas. E continuemos juntos nessa jornada de histórias que transformam. Obrigado por ouvir até o fim. Que essa história fale com você exatamente onde você mais precisa.